Iremos ministrar na disciplina de controle digital. Eu me chamo Ramon Pereira Costa e iremos apresentar o 13º capítulo, controles digitais, controlador PID discreto, PID, controlador protótipo, mínimo DHB, controlador por realimentação de estado, teoria de observador de estado, observadores de ordem completa, reduzida e mínima. Esse é o 13º capítulo de 14 aulas que serão ministradas por alunos da faculdade ISL Wire. Então, vamos que vamos. Controlador PID discreto. Entende-se por projeto de um controlador PID a definição de como as ações proporcional, integral e derivativa atuará sobre o sinal de um sistema. São controladores bastante comuns na indústria, na maioria das situações. Tem um sistema de malha fechada. A sigla PID, como já foi lida, quer dizer proporcional, integral e derivativo. São ações de controle utilizadas nessa estrutura de controlador. Por exemplo, os inversores de frequência possuem um controlador interno. Por isso, é de suma importância entender o seu funcionamento. O objetivo de uma sintonia PID: minimização da integral do erro, minimização da integral do erro quadrado, controle mais rápido, minimização do desgaste do equipamento, evitar sobressinal na partida do sistema, minimizar os efeitos de perturbação. Analisando essa planta, essa estrutura, observando essa estrutura, ela é formada pelo ganho proporcional, integrativo e derivativo, e suas equações de cálculo, que resulta no sinal de controle U. E esse sinal de controle vai recorrer à planta ou processo. E a planta possui uma saída Y, lida mediante a malha e realimentação, e subtraída num set point ou referência desejada. Isso resulta no sinal E, sinalzinho bem aqui, meus amigos. E ele é muito importante, porque ele é o erro e vai ser utilizado pela estrutura do controlador para poder calcular o sinal de controle U. Vamos observar essa planta do processo. Essa planta vem aqui. Essa planta constitui o processo que se deseja controlar. Por exemplo, controle de temperatura, pressão, de vazão, de fluxo. Possui uma entrada e uma saída. A entrada é representada por U, e o meio pelo qual é possível de se controlar a planta, como, por exemplo, a potência de uma resistência de um equipamento. A saída é a variável controlada, a temperatura do líquido. O modelo da planta reconstitui uma equação matemática do sistema. Você pode usar os métodos heurísticos. São métodos de ajuste dos parâmetros do controlador baseados em ensaios práticos. Não requerem um modelo matemático, apenas um conhecimento parcial da planta. O desempenho do controlador poderá ser penalizado. Aí tem o método Zeiler-Nichols, CHR, Coecon, ITAE, MIMC. Como controlar a temperatura do líquido de acordo com um valor pré-determinado. Realizar a leitura da temperatura Y, comparar a temperatura Y com referência, gerando o sinal de erro. Calcular a lei de controle U é igual a P mais I mais T. Atua sobre a potência do elemento de aquecimento. Como projetar os ganhos Kp e Ki sobre o componente derivativo. A maioria dos processos industriais possui ruídos. A derivada amplifica sinais ruidosos. A ação derivativa
é usada na mais de 5% das aplicações. Esse método ZN ele foi proposto em 1942, ganhos do controlador PID, definido do experimentos feitos com a planta. Função em função de transparência. Compensadores P e D. Tem a referência, como já foi lido, o controlador. Aqui mostra uma planta, praticamente uma planta de seu funcionamento. O controle proporcional é o U igual a K, P, o seu erro. Integral é U igual a KI, derivada desse erro. Controle derivativo U, KD e a derivada desse erro. Acima é a integral do erro. E o que isso acontece? Aumenta o tipo de salmo em 1, ganha em regime infinito, elimina o erro em regime para uma entrada de grau, reduz sobre sinal e oscilação. Não tem efeito sobre a resposta de regime. Sensível a ruído. Controlador, protótipo mínimo e DUTB. O sistema discreto de controle apresenta a propriedade de poder exibir uma resposta DUTB. Esta propriedade não é observada nos sistemas contínuos. Uma resposta DUTB é aquela obtida quando o sinal de referência é atingido em um mínimo tempo com erro zero. Em contraste, um sistema contínuo pode atingir o valor de referência com erro zero somente por tempo infinito, matematicamente. Ou seja, a operação de amostragem dos sistemas discretos permite o mesmo atinja um valor de regime em um tempo transitório finito, considerando que um sistema discreto seja escrito por GH0 GP Z menos 1 aí igual que Z menos 1 sobre PZ menos 1. Para que o sistema tenha uma resposta DUTB para uma entrada de grau, o controlador deve ter a forma G de C, Z, que é igual a P, Z menos 1, Q1, menos Q, Z menos 1, onde Q1 é o valor de Q menos 1 para Z menos 1 igual a 1. Aí aqui eu estou mostrando uma resolução de projetar o controlador DUTB com a resposta. O controlador será essa equação aqui toda, o resultado desse sistema. Assim, a função de transparência em malha aberta resultará nessa resposta aqui. A resposta do sistema em malha fechada para uma entrada de grau será dada pela figura. Essa aqui é a resposta do grau em malha fechada. Olha só a curva que faz. Controlador por realimentação de estado. Controlador de sistemas dinâmicos no espaço dos estados é realizada por meio da realimentação dos estados do sistema. O controle por realimentação dos estados é muito mais eficiente e mais potente do que o controle por realimentação das saídas. Pode-se fazer uma analogia entre controle por realimentação dos estados, controle moderno, e controle por realimentação da saída, controle clássico. Considere um exemplo básico. Considere um médico tratando um doente com febre alta. Se o médico tratar o doente segundo os conceitos de controle clássico, ele vai medir a temperatura do paciente e vai dar o remédio para baixar a febre quando ela estiver alta e não fazer nada quando a febre estiver baixa. Se o médico tratar o doente segundo os conceitos de controle moderno, ele vai examinar o paciente, identificar a causa da febre e dar o remédio para a doença e não para a febre. Ou seja, o médico vai tratar a doença eliminando a causa da febre e não somente o sintoma da doença. O grande problema do controle por realimentação dos estados é exigir que os estados do sistema estejam disponíveis para realimentados, ou seja,
É necessário medir todos os estados do sistema, ou pelo menos estimá-los. O observador de estados. Existem dois tipos básicos de controles: controladores. Regulador de estados tem o objetivo de manter o sistema em condição fixa de operação. Sistema servo tem o objetivo de fazer com que as saídas do sistema sigam o comando desejado. Exemplos de sistemas reguladores: controle da posição de uma plataforma semi-submersível de extração, perfuração de petróleo. Nesse sistema, o regulador tem a função de manter a plataforma em uma posição fixa em relação ao poço de petróleo localizado no fundo do mar. Outro exemplo, piloto automático de avião. Nesse sistema, o regulador tem a função de manter o avião em voo com velocidade, altura e direção constantes. O sistema regulador de estados consiste em uma malha fechada na qual a referência para a saída são todos iguais a zero, ou seja, R de T igual a zero. Dado o sistema LIT, desta forma: x de t é igual a x de t mais bu de t. Y de t é igual a c de xt mais du de t, onde xt pertence aos reais n, u de t pertence a rm e y de t pertence a rp. Assume que o sistema composto por A e B seja controlável e composto por AC seja observável. O controle por realimentação dos estados é definido por U de T, que é igual a Kx de T, onde K é a matriz de ganho com dimensões mx, mn. No controlador por realimentação de estado, a entrada do sistema é calculada em função dos estados do sistema, multiplicados por uma matriz de ganhos constante. Note que a alimentação do estado é negativa, malha fechada do regulador, substituindo a equação x de t, ax de t, mais b, kx de t. Deve-se escolher matriz de ganho K, de forma que a matriz de malha fechada, a MF, tenha as propriedades desejadas. O mais simples é escolher os ganhos do controlador de forma a localizar os polos da malha fechada em posição desejadas no plano S. Como você pode ver, o sistema ficou x de t, que é igual a menos bk x de t, igual a x de t. Y de t é igual a cx de t. Observadores de estados. O controlador por realimentação de estados necessita que todos os estados do sistema sejam conhecidos a todo instante de tempo. Frequentemente, nem todos os estados do sistema estão disponíveis. Usualmente, somente as saídas do sistema são conhecidas e, assim, somente as saídas estão disponíveis para realimentação. O que fazer para solucionar esse problema? Utilizar o modelo do sistema para estimar o estado por meio das saídas do sistema. Estimativa do vetor de estado x de t, x para x de t. Um vetorzinho. O controle alterado de U de t, igual a menos kx de t para U de t, menos kx de t. Observador e malha aberta. Como se conhece o modelo do sistema, ou seja, as matrizes A, B, C e D, pode-se simular o sistema usando o modelo em paralelo com o sistema real. Usando a equação dos estados do modelo, x de t é igual a x de t mais BUT. Nesse caso, tem-se que x de t é igual a x de t para todo t
Continuando. Para todo t maior ou igual a zero, desde que a condição inicial do vetor de estados, x0, seja conhecida e que as matrizes A, B, C e D do modelo sejam iguais às matrizes do sistema real A, B, C e D. Um esquema do observador em malha aberta é mostrado na figura 1, essa figura aqui. Sistema U de T, sistema real, ABCD, estado X de T. Observador em malha aberta depende da dinâmica do sistema. Observador em malha aberta não funciona direito. Observador em malha fechada. Uma forma óbvia de resolver o problema do observador em malha aberta é usar a informação disponível dos sensores, saída x de t, definido o erro de estimação das saídas do sistema. X de t, y de t, é igual a y de t menos y de t. Como y de t é igual a c de xt mais dut, e y de t é igual a cx de t mais du de t. Então, o sistema fica assim. Y de t é igual a cx de t menos c de x de t mais d menos du de t. Assumindo que o erro entre as matrizes C e D e as matrizes C e D é desprezível, y de t igual aproximado a x de t menos x de t igual aproximado a x de t. O erro de estimação da saída pode ser realimentado na dinâmica do modelo do sistema para melhorar a estimativa do vetor de estados. Vamos observar a dinâmica do observador de estado em malha fechada. O sistema aqui, x de t é igual a x de t mais BUT mais LYT. YT, x de t mais DUT, onde L é a matriz de ganho do observador. Dimensão da matriz L, N por P, onde N é a ordem do sistema e P é o número de saída. Um esquema do observador em malha fechada é mostrado na figura, e o diagrama de blocos representado na estrutura do observador na figura 3, que é esse sistema aqui. O observador de ordem completa. Consideramos agora o problema de estimar todas as variáveis de estado de um sistema a partir dos sinais conhecidos e disponíveis nesse sistema. Para isso, admitiremos que o sistema seja descrito por x, kt, mais t igual a x, kt, mais bu, kt, x0 igual a x0 e ykt igual a cxkt, onde x é o vetor de estados e u é a variável de controle que suporemos conhecida e y é o sinal de saída do sistema proveniente dos medidores e suporemos que não exista redundância nas variáveis medidas. Isto é posto C é igual a NY. Observe que o número de sensores foi igual ao número de variáveis de estado. NY é igual a N. E as medidas efetuadas não são redundantes. A matriz C é irreversível. Então, podemos determinar o estado através da relação algébrica x, kt, igual a c menos ykt. No entanto, na grande maioria dos casos, não dispomos de sensores para todas as variáveis de estado. E nesses casos, temos ny menor n, implicando que a matriz C não é mais inversível e, portanto, não mais podemos encontrar o estado através da relação algébrica acima. A solução, nesses casos, é obter uma estimativa xfkt do sinal xkt através de um filtro dinâmico cujas entradas são os sinais conhecidos do sistema, ykt, ukt, e cuja saída é a estimativa de xfkt. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenham entendido alguma coisa. E vamos que vamos.